Eu vou dar boa noite aqui para os nossos comentaristas, mas hoje a gente tem também um convidado especial. A gente vai bater um papo com o secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio. Mas antes, deixa eu só dar boa noite aqui para os nossos comentaristas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Everton. Boa noite. Rápido para deixar o convidado falar mais. Boa noite. É isso aí, ó. A gente já tá na linha com o Fernando Passalio, ele que é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico. E ele vai falar pra gente, né, sobre o Minas Consciente, já que essa semana vai ser de novidade aí em relação ao programa, né? E vai ter um programa de retomada aí da economia do governo de Minas. Foi aberta uma consulta pública para que a população e entidades de setores de comércio pudessem dar sugestões de mudanças no Minas Consciente. E as ideias estão sendo estudadas aí pelo Comitê Extraordinário da Covid-19. Novos protocolos serão apresentados ainda essa semana. Fernando Passalio, secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, deixa eu te dar boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao 98 News. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 98. Para mim é uma grande honra poder conversar com vocês aí sobre o plano Minas Consciente, reabrindo as portas do jeito certo. Essa é a ideia do plano. Nós temos todo um processo, um procedimento para que os prefeitos possam fazer a adesão ao programa e que a economia comece a funcionar novamente, né? Tudo isso que a gente quer é preservar vidas, mas preservar empregos também, né? Preservar empregos e que as pessoas possam voltar com responsabilidade à vida normal. É tudo isso que eu espero e eu acho que é tudo isso que quem está nos ouvindo quer também, né? Voltar à vida normal, mas com responsabilidade. Com certeza. Ô Fernando, já aproveitando, eu falei aqui das sugestões, né, que foram abertas aí à população para mudanças, né, no Minas Consciente. E quais foram essas principais sugestões aí vinda dessa consulta pública? Olha, foram mais de 600 sugestões. Superou o que a gente esperava em termos de contribuição. O plano foi feito num contexto, né, lá no final de abril, foi feito num contexto em que a gente tinha que considerar algumas nuances. Por exemplo, as pessoas não tinham a cultura do Covid, né? E por não terem a cultura do Covid, nós tínhamos que considerar essa falta de cultura de usar máscara, de álcool gel, de distanciamento, de isolamento. Tudo isso ainda estava em fase de adaptação, né? O cidadão estava em fase de adaptação. Com o tempo, hoje em dia é constrangedor você sair na rua e não estar usando sua máscara. Às vezes eu vou colocar o lixo para fora de casa, se eu chego no portão sem máscara, alguém me olha torto assim, opa, tá sem máscara. Então, hoje é constrangedor você sair de casa sem máscara. É constrangedor você apertar a mão, oferecer a mão para outra pessoa. Então, como houve uma mudança muito drástica na cultura das pessoas e muito rápida, drástica por ter sido tão rápida, hoje a gente pode pensar numa reformatação desse programa, já considerando esse aspecto social que mudou. Então, nós pensamos em abrir essa consulta e pegar contribuição da sociedade como um todo, cidadão comum, cidadãos empresários, lideranças políticas, todo mundo para nos ajudar a construir um plano melhor, ainda melhor, e que possa fazer com que o comércio possa reabrir. Todo mundo quer ver o comércio reabrindo, mas reabrindo do jeito certo, com respeito ao isolamento, com respeito ao distanciamento, para todo mundo poder fazer suas coisas, comprar seus bens, seus direitos, né, seus serviços e terem aí essa vida o mais normal possível. É isso que a gente espera. Secretário, eu estava observando 273 municípios dos 853 do estado aderiram ao Minas Consciente. 32%, um pouco mais do que isso. Ao que se deve essa pequena adesão e o que pode ser feito para que mais municípios sejam aderidos ao plano do Minas Consciente? Perfeito. Bom, primeiramente, Paulo, é importantíssima a sua pergunta, porque o plano Minas Consciente ele foi feito para ser
um plano opcional. O Estado de Minas, o governo de Minas, foi o primeiro governo praticamente a tomar medidas contra o Covid. No dia 22 de março, nós lançamos uma deliberação 17, que orientava os prefeitos de como proceder, né, diante da pandemia. Essa orientação, ela era, como toda orientação, ela não era obrigatória, ela era... existem prefeituras muito estruturadas, com corpo técnico estruturado, e existem prefeituras com menos estrutura. A ideia da deliberação 17 era oferecer ao prefeito que necessitasse de orientação uma forma de ação ali em conjunto com as demais lideranças do município. Porém, como vários municípios no estado, não tiveram nenhum caso, hoje a gente está com mais de 60 municípios que ainda não registraram um caso. Então, muitos prefeitos, diante de uma situação de poucos ou quase nenhum caso, começaram a reabrir mais o seu comércio. Então, com os prefeitos com o comércio mais aberto, tornava-se, muitas vezes, meio amargo aderir ao plano Minas Consciente. Se eu estou com tudo aberto e estou com poucos casos, se eu aderir ao plano Minas Consciente, a tendência seria eu recuar nessa abertura. Por isso que muitos prefeitos optaram por não aderir. Porém, já faz algumas semanas que o Ministério Público conseguiu uma liminar da Justiça, tornando obrigatório a adesão dos prefeitos ao plano. A gente reforça, enquanto governo de Minas, que o plano não foi feito para ser obrigatório, não foi feito. Porém, a gente respeita a decisão da Justiça e, portanto, agora o plano torna-se obrigatório em opção a deliberação 17. Ou ele abre os essenciais, ou ele tem a chance de abrir para além dos essenciais por meio do plano Minas Consciente. Nós estamos com 279 municípios aderidos, ainda é um número que representa pouco mais de 1/3 do total de municípios, mas nós temos diariamente cerca de 30 a 40 municípios entrando. Então, fatalmente aí, em meados de agosto, possivelmente boa parte do estado, para não dizer o estado inteiro, já vai ter aderido ao plano. E agora, com as mudanças que nós vamos fazer, a gente espera que ele seja mais atrativo para os municípios, sem perder sua eficácia enquanto preservação de vidas. Secretário, boa noite. Boa noite, quando você diz sobre a adesão dos municípios, o Estado oferecer atrações, tornar o negócio mais atrativo, a entrada do Minas Consciente, o que o Estado oferece? Que tipo de atrativo existe para que mais e mais municípios entrem nessa onda do Minas Consciente? Everton, hoje, quando o prefeito adere ao plano do Minas Consciente, o plano de hoje, não é o plano que vai ser alterado quarta-feira, não. No plano de hoje, quando o prefeito não tem estrutura de saúde para montar um plano, ele tem um plano pronto. Então, ele já tem um ponto de partida. Oferecer esse pacote ao prefeito tem suas vantagens. Quando o prefeito adere, a Polícia Militar passa a ser parceira na orientação da sociedade em relação a um ou outro cidadão que, porventura, não esteja cumprindo os protocolos. Quando o prefeito adere ao Minas Consciente, o comerciante sabe o que deve fazer e o cidadão, antes de entrar no comércio, ele vai ver na porta daquele comércio todos os procedimentos que deverão ser cumpridos dali para dentro. Então, é uma ação coordenada, organizada, com as melhores práticas mundiais de saúde, que o prefeito vai ter acesso sem necessitar dispor de equipe médica, de equipe de saúde, para organizar um plano desse. Com o novo plano Minas Consciente, nós estamos ainda, não posso abrir, mas muita coisa vai mudar de forma a se tornar ainda mais atrativo. Possivelmente, nós vamos aqui em primeira mão na Rádio 98
possivelmente nós vamos partir para a micro-região. É um pedido grande que nós temos recebido reiteradamente de prefeito, de empresário, de entidade empresarial, para que hoje nós fazemos análise por macro-região. Possivelmente nós vamos diluir essas macro-regiões em regiões menores, porque muitas vezes a quantidade de leitos de uma sede, de uma micro-região, permite que ela avance. E ao passo que, se eu analiso a macro-região como um todo, eventualmente eu posso fazer os justos pagarem pelos pecadores, que municípios, sedes com poucos degradam a qualidade da macro-região como um todo e ela tem pouca chance de avançar em ondas. Mas isso ainda está em análise, mas assim, aqui de primeira mão, dando spoiler aqui, possivelmente isso vai acontecer até quarta-feira, deve ter um anúncio nesse sentido. Então, já que o senhor começou os spoilers, por favor, adiante pra gente os outros que o senhor pode dar. Já que fez o primeiro, diga os outros. Eu quero só antes pegar carona nessa fala do secretário. Boa noite, secretário. Boa noite, Rodrigo. A gente sempre discute aqui dentro muito essa necessidade de ter um plano metropolitano, principalmente aqui em Belo Horizonte, que não adianta uma cidade tomar uma atitude, as que são vizinhas tomarem outros, acabam contaminando a pauta. A gente sempre fala isso aqui dentro do programa. Então, quando eu vejo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, eu nem tinha pensado sobre esse aspecto, de olhar a micro-região, que realmente também é muito importante, só que são 854 municípios em Minas Gerais. A gente está falando de praticamente um país. Quando vocês fazem esses planos, eles são também pensados de forma... Vou utilizar assim, como a gente imagina que seria o adequado tratar Belo Horizonte com uma forma metropolitana, pegando as cidades marginais também, ao invés de você tratar temas a temas individualizados, você tenta resolver de forma mais macro, ou você vai ter sempre esse olhar mais individualizado mesmo para cada cidade, para cada município? Rodrigo, a ideia é um meio termo. Eu tenho que considerar os municípios vizinhos, porque quando eu mexo em um município, eu posso provocar uma movimentação populacional para o outro. Então, eu tenho que considerar um conjunto, um bloco de municípios, mas nem tão grande como está hoje. Hoje o bloco é muito grande. Eu tenho, por exemplo, o município Patos de Minas e Unai, que estão a centenas e centenas de quilômetros de distância um do outro, realidades muito diferentes e que estão na mesma macro-região. Então, isso que você falou faz muito sentido, porque eu tenho que considerar o retrato de um bloco, mas eu não posso estender muito, porque eu vou ter mudanças de um bloco para outro nesse sentido. Essa mudança que provavelmente vai acontecer, porque eu não posso falar que vai ser decidido pelo Comitê Extraordinário na quarta-feira, liderado pelo secretário de Saúde e pelo governador do estado. Então, isso vai ser colocado em votação, mas a gente está trabalhando para que essa votação, para que essa deliberação parta para uma análise de blocos menores de municípios. Passalio, você não quis me dar spoiler, eu vou ter que te provocar. Vamos lá. Vamos começar, então, provocações diretas a você. Cinemas, casas de show, museus, shoppings, já estão privilegiados de maneira especial nessa nova onda do Minas Consciente? O shopping já está há algumas semanas autorizado a funcionar. De que forma? O shopping deixa de ser uma zona proibida. Se a respectiva onda, permite abrir sapataria, se ela estiver dentro do shopping, ela vai poder abrir da mesma forma como se ela estivesse fora. Então, o shopping vai sendo aberto aos poucos. Ele vai ser completamente aberto quando aquela região atingir a última onda. Nós estamos trabalhando para que nós tenhamos todos os segmentos abrangidos por onda. Hoje, nós temos uma zona, um limbo, a onda roxa, uma espécie de limbo, em que a academia e outros segmentos que ali estão não se incluem em nenhuma onda. Estamos tentando colocar
para deliberação nessa quarta-feira o fim desse limbo, ou seja, que todos os segmentos estejam passíveis de serem atingidos por uma determinada onda. Já não deixa de ser um spoiler isso que eu estou falando aqui, mas... É importante essa informação, Paulo. Porque em alguns países, até mesmo na própria cidade de São Paulo agora, eles estão reabrindo as academias porque enxergaram nelas a necessidade também de aumentar a imunidade das pessoas na prática de esporte, podendo fazer uma caminhada. Em alguns lugares do mundo isso foi colocado de uma forma positiva, desde que tomando as medidas adequadas de proteção, utilizando a máscara, tendo um distanciamento. E aqui a gente vê algumas não, né? Todas as praças estão fechadas, as pessoas não podem caminhar e ao mesmo tempo as academias também estão fechadas. Não dava para dar uma atualização, né? A pergunta ficou muito informal, deixa eu deixá-la um pouco mais técnica. Isso não pode ser levado em consideração na hora de fazer tomar algumas para determinar abertura ou fechamento, na questão até mesmo da promoção da saúde, ou isso ainda é um risco por não ter protocolos seguros o suficiente? Rodrigo, isso está sendo levado em consideração, embora, como desenvolvimento econômico, eu não tenho competência, né, para falar de protocolo, né, eu me reservo a não falar, porque existe uma secretaria para isso, lá no desenvolvimento econômico, de saúde, mas eu posso te adiantar que isso está sendo considerado, sim. Esse movimento de considerar as academias como aliada no combate à doença está sendo considerado assim. Por isso que a gente está colocando, dando fim, possivelmente aí dando fim a esse grupo de segmentos que hoje estariam fora das ondas, né? Então a gente quer terminar isso e as academias possivelmente entrarão em alguma onda aí na quarta-feira. Secretário, agora tá vendo, Paulo? Eu vou ter que terminar a entrevista, porque senão eu vou cortar o meu pescoço aqui. Tá, secretário, mas você destacou as academias, mas só mais um segmento para a gente deixar uma parte da população mais feliz, só mais umzinho para a gente... Um spoilerzinho só. Bares e restaurantes, por exemplo. Esse é o pedido de spoiler mais humilde que eu já ouvi na minha vida. Pois mas é que a gente vai dar um jeitinho para tentar conseguir. Ele está advogando em causa própria. Ele quer saber bares e restaurantes estão nesse protocolo? Em que pé desse protocolo estão bares e restaurantes? Não, mas bar e restaurante já está segmento essencial. Não tem. Já podia ter aberto desde o início do plano. Mas em que onda? Em que onda a região tem que estar para poder abrir bar e restaurante? Porque essa questão... Onda verde, bar e restaurante é onda verde. Em que pese é para consumo, Nós começamos bar e restaurante para consumo no local, com espaçamento entre as mesas. Isso na segunda onda. Houve um pedido dos prefeitos para que nós recuemos na possibilidade de consumo no local. E nós mudamos o protocolo a pedido dos prefeitos para que os bares e restaurantes só funcionem com retirada ou delivery. Estamos estudando como é que vai ficar novamente nessa nova configuração os bares e restaurantes. Mas hoje, como é o setor de alimentação, ele já pode abrir de início, porque ele é tido como segmento essencial. Obviamente que bar e restaurante para alimentação e não para entretenimento, não para diversão no local, obviamente, né? E quando o senhor fala que eles estão autorizados a abrir, não estando na onda que lhes permite o consumo no local, devem então abrir em delivery e takeaway, ok? Exatamente. Tá. Com essas ondas, como é que está hoje o mapa do estado? Como é que o senhor citou hoje o mapa do estado? Onde tem o maior progresso no estado com relação à adesão à flexibilização e onde nós estamos mais atrasados nessa flexibilização? Nós temos hoje regiões como a Centro-Sul. A Centro-Sul, nós estamos com 84% dos municípios aderidos. Outra região com bastante adesão é a Sudeste, né? Juiz de Fora e companhia ali, nós estamos com 60% dos municípios com adesão formalizada. Leste do Sul também com mais de 40%. A região Centro, com
quase 40 municípios, 38% de adesão. E Vale do Aço, 1/4 do Vale do Aço já aderiu. Então a gente está com um movimento bastante forte de adesão dos municípios. E em que ondas eles estão? Só pro espectador, pro cidadão, pro nosso ouvinte entender, a maior parte desses municípios aderidos estão em que onda? Na primeira onda, na segunda? Já existem regiões que já avançaram muito? Como é que tá isso? Isso tá bem variado, sabe, Paulo? Tá bem variado. A gente tem nós temos hoje regiões na onda amarela, na onda branca, na onda verde. Ninguém atingiu ainda a onda vermelha, né? Mas vamos esperar aí até quarta-feira, porque pode ser que tenhamos mudança também nas ondas, né? Isso não é um spoiler, tá? Pelo amor de Deus. Secretário. Já estou anotando todos eles aqui. Falando em spoiler, secretário, obviamente que a gente sabe que o quanto é importante essas ondas, esses avanços, para que o Estado também se prepare para a recuperação da economia. O que o Estado está preparando, em parceria com todos esses municípios, para recuperar a economia? É difícil falar pós-pandemia, né? Eu acho que a recuperação da economia já tem que começar a ser feita agora. E o que o Estado tem tratado com os municípios para já começar agora, porque a gente não sabe quando ela vai acabar, por isso não dá para falar pós-pandemia, mas já dentro da pandemia, o que está sendo feito? Nós não paramos a pandemia, nós não paramos na pandemia, né? O Estado, ele inclusive bateu recorde de atração de investimentos. Nós atraímos o dobro de investimentos que foram atraídos em 2019 para o Estado de Minas, né? Então, muitos investimentos em energia fotovoltaica, muitos investimentos em mineração, no setor de alimentação. Então, nós estamos trabalhando profundamente para que essa roda não pare de girar. Em que pese, quando você para o comércio, você para uma locomotiva muito importante para a economia. Então, o próprio plano Minas Consciente é uma forma de retomada da economia também. Nós estamos trabalhando os macroinvestimentos, não parou, e batemos recorde. E os investimentos de menor porte, as micro e pequenas empresas, que merecem todo o nosso respeito, porque geram mais da metade dos empregos, essas estão em situação de emergência, e o Plano Minas Consciente, na mudança que a gente vai fazer dele, ele vai sim atender ainda mais, de forma melhor, essas microempresas. Estamos trabalhando também em parceria com a Secretaria de Infraestrutura em investimentos em infraestrutura, porque isso é importante para tornar esse jardim mais bonito, e esse jardim mais bonito vai trazer as borboletas de forma natural. Então nós acreditamos muito nisso, que nós vamos poder, desburocratizando, voltando os investimentos e acelerando aí de forma gradual e responsável com a retomada da economia, voltar com esse desenvolvimento e termos aí vidas preservadas e empregos também. Secretário, quando a gente fala sobre economia, tem uma parte da economia que sofreu bastante, não só aqui em Minas, mas no mundo inteiro, que é a parte do turismo, e que é um dinheiro a se considerar, dando em vista o potencial de Minas Gerais, e que nunca foi também, na minha visão, tão bem explorado por nenhum governo. Acho que o turismo em Minas Gerais ele tem muito ainda a alavancar. Teria algum plano focado para esse segmento do turismo, para a gente poder atrair também turistas de fora do estado, investir na questão do turismo local, de conhecer melhor Minas Gerais? Existe algum planejamento para esse setor? Temos a Secretaria de Cultura e Turismo, tem o Minas para Minas e outros programas. Estamos, assim, constantemente em contato com a Secretaria de Turismo, com o secretário Leônidas, o adjunto Bernardo. Estamos conversando constantemente com eles. Eles estão sendo extremamente importantes, tanto em planos de atenção ao profissional do setor de turismo nessa crise, né, no Arte Salva, quanto também quando gradualmente a pandemia for saindo e abrindo espaço para o turismo, que a gente possa ter uma exploração a contento dos potenciais turísticos do estado. Concordo com você, Rodrigo. Nós temos muito a explorar no turismo mineiro e a gente é muito tímido nisso ainda. Mas a gente confia bastante no trabalho
da Secretaria de Cultura e Turismo, e a gente tem certeza aí que bons projetos, outros bons projetos virão para a gente poder retomar o nosso papel aí de um dos principais destinos, não só para o mineiro, não só para o brasileiro, mas para o mundo, enquanto turismo. Passalho, a gente sabe da situação que Minas Gerais foi recebida pelo atual governo no plano econômico, sabemos da diminuição de tributos e arrecadação por parte do governo nesse período de pandemia. Quanto disso já está conseguindo ser colocado e ponderado para evitar uma surpresa muito maior, e quanto terá que ser entendido depois que tudo isso passar? Muita coisa ninguém ainda sabe, né, Paulo? Assim, o que me deixa triste nessa crise é que a verdade pode ser que venha depois. Pode ser que a gente tenha cometido exageros, pode ser que a gente tenha cometido erros. Eu estou falando da gente, humanidade, o mundo pode ter errado. Então, a verdade só vai vir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, com a vacina. Então, o que a gente tem que fazer é, quando se trata de vida humana, agir com excesso de zelo. A ideia de preservação da vida humana é a que norteia todas as ações do governo de Minas, e eu acredito que todo político bem intencionado tem como norte aí essa linha de atuação. É importante que a gente tenha ações, quando se fala de vida humana, tem que ter excesso de zelo mesmo. Ô, secretário, como é que, falando em excesso de zelo, de falta de zelo, como é que fica o Estado no meio do governo federal de um lado, que muitos criticam a falta de zelo, e do município do outro, que muita gente destaca que é um excesso de zelo? O Estado tem sido o fiel da balança, nem tanto ao mar, nem tanto à terra? A coisa está funcionando como, de fato, o Estado sendo o fiel da balança? Ou seja, tentando agir com mais serenidade, nem tanto com excesso, mas também não faltando? Na verdade, a gente não tem nem essa visão de ser o fiel da balança, sabe, Everton? A gente tenta trabalhar com os dados técnicos que nós temos acesso, os dados técnicos. Nós temos um Comitê de Operação e Emergência e Saúde, que é o COIS, da Secretaria de Saúde, que faz um trabalho muito sério na liberação dos protocolos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz um trabalho de defesa dos segmentos produtivos. Tivemos várias vitórias, shoppings, autoescolas, salões de beleza e toda uma série de segmentos que nós conseguimos, com base em técnica, em ciência, em justificativa de emprego, econômica, fazer esse retorno. Agora, como eu disse no início, o plano não foi feito para ser obrigatório, foi feito para ser uma alternativa dos prefeitos. Então, nós entendemos e respeitamos muito a decisão dos prefeitos. O prefeito geralmente nasceu na cidade, viveu na cidade, e ele tem condição de decidir o que é melhor para a cidade. Então, todos os municípios hoje são obrigados a aderir ao programa ou permanecer somente com os segmentos essenciais abertos, e o que nós queremos é justamente que a gente tenha um plano que seja palatável para a sociedade e que a gente consiga preservar vidas e segurar os empregos ao máximo. Passalho, a gente tem observado o aprendizado nem sempre vem nos melhores momentos, ou, aliás, em muitas das vezes o aprendizado vem nos piores momentos. Esse número de 273 municípios aderentes ao Plano Minas Consciente provoca no governo do estado, depois que tudo isso passar, uma necessidade de um novo entendimento político com as prefeituras, um chamamento à união. Vocês já discutem isso dentro do círculo político do governo do estado? Paulo, o nosso governo sempre se pautou no diálogo. E até os prefeitos que não aderiram ao plano, a gente tem diálogo com eles. A conversa com os prefeitos é muito franca. Como eu disse, o plano foi feito para ser uma alternativa. Vários municípios não tiveram casos de Covid. E alguns têm pouquíssimos. Então, o prefeito, a gente respeita essa decisão de não aderir. Estamos com 279 municípios aderidos, uma avalanche de municípios aderindo diariamente, muitos por força da decisão judicial, outros
uns pelo amor e outros pela dor, né, que a gente costuma dizer. Mas isso não tem sido um termômetro, não pode ser usado como termômetro para medir a nossa relação com a municipalidade, porque nossa relação com os municípios vai muito além da pandemia, da relação de saúde. Nós temos uma série de outras pastas que possuem relação com os municípios. Temos o IDENE, por exemplo, o IDENE, com 258 municípios, com diversas ações de infraestrutura, de combate à seca que nós temos, várias ações, né, de infraestrutura, então, vários convênios com os municípios. Então, é importante sua pergunta, porque dá-se a impressão de que essa média baixa de municípios aderidos é uma relação dificultosa do governo com os municípios. Absolutamente. Nós temos uma excelente relação com os municípios, com as associações de municípios. A AMM faz parte, a Associação Mineira de Municípios, faz parte do nosso grupo, decide junto com a gente, participa da construção, mas a gente respeita a decisão do prefeito de que, uma vez que ele está com quase tudo aberto, de ele eventualmente decidir não aderir ao plano para não ter uma postura amarga e, às vezes, com excesso em relação ao número de casos que tem. Isso antes de termos a decisão judicial que torna obrigatória a todos os municípios aderirem ao plano. Eu não posso ficar muito tempo, porque eu tenho uma live que já era para ter começado e eu preciso me retirar. Pedir desculpa. Que pena, eu tinha uma pergunta aqui para fazer, realmente fiquei chateado. Nossa, é spoiler, não posso dar mais spoiler. Não, mas não é spoiler, não é uma rapidinho, então. O Rodrigo falou agora há pouco sobre o tamanho do estado, 853 municípios, é um país praticamente aqui, né? Então, a criação dessas micro-regiões beneficia no desenvolvimento das estratégias, e por que isso não foi pensado antes, já que temos um estado muito grande? Bom, isso foi pensado desde o início, mas nós os utilizamos de uma estrutura já existente da Secretaria de Saúde, que fazia gestão DataSUS, SUSFácil, por macro-região. Então, quando você tem um caso de doença, o próprio sistema já indica o leito disponível mais próximo da cidade. Então, existe toda uma gestão de leitos, todo um levantamento de dados epidemiológicos que já estava estruturado por macro-região. E reestruturar isso, Everton, não é tão simples como parece. Então foi feita essa reestruturação aos poucos e nós recebemos uma avalanche de pedidos para que possa ser feito dessa forma. Então, possivelmente, se assim for deliberado, nós teremos regiões menores aí para o novo plano Minas Consciente, se assim for deliberado. Fernando Passalio, secretário adjunto de Desenvolvimento de Minas Gerais. Ô, secretário, agradecer muito sua participação aqui no 98 News. Te liberar aí, infelizmente, né, pra gente aqui, mas te liberar pra sua live aí. Mas obrigado pela sua participação, por ter atendido aqui o 98 News. Eu que agradeço, um grande abraço para você. Sou ouvinte assíduo da Rádio 98. Para mim é um prazer e honra estar participando aqui desse programa, tá, gente? Um grande abraço, uma boa noite a todos.